Olá! Hoje vamos fazer uma análise focada. É essencial para quem está mirando os concursos de Caxias do Sul, né? Isso aí. O nosso material aqui é a própria Lei Orgânica do município, tá? Especificamente os artigos 111 a 143. Um trecho bem importante. Exato. E a missão é entender a fundo como a cidade arrecada, como planeja os gastos e define suas prioridades tanto econômicas quanto sociais. Basicamente o ciclo do dinheiro público municipal, né? Isso. De onde vem, como se planeja e para onde vai. Tudo conforme a lei maior da cidade. É um guia fundamental para concurseiros sobre essa parte da legislação. Perfeito. Esses artigos, olha, são o coração da gestão financeira e do planejamento socioeconômico de Caxias. Aham. Pegar a lógica por trás do sistema tributário, do orçamento, das finanças públicas e da ordem econômica e social é crucial. Não só para entender a máquina, mas porque, bom, são temas quentes em prova. Vamos destrinchar isso. Certo. Vamos começar então pela fonte do dinheiro. O artigo 111, ele já estabelece as regras do jogo, né? Exato. Ele diz que o sistema tributário municipal está subordinado, claro, às constituições federal e estadual e também às leis complementares, ordinárias. Ou seja, Caxias não inventa tributos do nada, né? Tem que seguir um arcabouço legal maior. Justamente. E ali o artigo 113 lista as ferramentas que o município pode usar para arrecadar. Quais são elas? São 3 categorias principais. Primeiro, os impostos. Os clássicos, né? IPTU, sobre imóveis urbanos. O predial e territorial urbano. Isso, o ITBI na transmissão desses imóveis e o ISS sobre serviços. Aí tem um detalhe. Um imposto municipal sobre venda a varejo de combustíveis, exceto óleo diesel. Esse é um ponto específico de Caxias. Interessante. Além dos impostos, o que mais? Vem as taxas. O 113 menciona 2 bases para elas. A primeira é o exercício do poder de polícia. Que na prática significa o quê? Fiscalização, licenças, alvarás. Exatamente. Fiscalizar atividades. E a segunda base é a utilização de serviços públicos específicos e divisíveis. Ah, tipo a taxa de coleta de lixo, que você consegue saber quem está usando o serviço. Perfeito. É o exemplo mais comum. Você paga por um serviço que é, de alguma forma, individualizado. Entendi. E a terceira ferramenta? A contribuição de melhoria. Essa surge quando uma obra pública acaba valorizando os imóveis ali por perto. Ah, sim. E aqui, olha, ponto-chave para a prova. Tem um limite duplo. O total que o município arrecada com ela não pode ser maior que o custo da obra. Certo. E o valor cobrado de cada proprietário individualmente não pode ser maior que a valorização que a obra trouxe para o imóvel dele. Isso é para evitar abusos, né? Faz todo sentido. É justo. E no artigo 113 ainda tem os parágrafos, o primeiro e o segundo. Sim. O parágrafo primeiro fala da transparência, né? Exige que se informe o consumidor sobre os impostos em combustíveis e serviços. Uma preocupação com o consumidor final. E o segundo prevê a possibilidade de criar uma taxa de prevenção e combate a incêndio. Essa sempre gera debate, né? Se é taxa mesmo ou imposto disfarçado. Pois é. Mas bom, o dinheiro não vem só desses 3, certo? O artigo 114 fala de outras fontes. Sim, sim. O município recebe fatias de impostos da União e do Estado, são as transferências constitucionais, tipo o FPM, né? Fundo de Participação dos Municípios. Ah, claro. E também recebe pelo uso dos seus próprios bens, tipo aluguéis de prédios públicos e por serviços que não são essenciais, mas que ele cobra por eles. É um fluxo financeiro bem complexo, na verdade. E do lado de quem paga, do contribuinte, quais são as garantias que a lei dá? O artigo 115 é essencial aqui. Ninguém pode ser cobrado sem ser notificado antes. É o famoso carnê, o aviso entregue em casa, né? No domicílio fiscal. Direito à informação prévia. Exato. E depois que recebe a notificação, tem um prazo. São 15 dias para poder contestar o lançamento. O recurso vai direto para o prefeito. É um direito de defesa administrativo importante. Ok. Agora, olhando para a gestão, para a administração,
Existem freios, né? O artigo 116, por exemplo. Sim, e são freios importantes. O 116 impede que o executivo saia perdoando multas, que é a anistia, ou dívidas, a remissão, ou dando isenção, benefício fiscal, por conta própria. Precisa passar pela Câmara. Precisa de lei aprovada pela Câmara e, além disso, tem que ter uma justificativa clara de interesse público. Isso garante um controle maior sobre esses benefícios fiscais. Entendi. E o 117 e 118? O 117 confirma o poder e também o dever de fiscalizar. O município tem que ir atrás para ver se estão pagando certo. E o 118 proíbe criar tributos que discriminem com base na origem ou destino dos bens ou serviços. É para proteger a livre circulação, né? Não pode taxar mais só porque veio de outra cidade, por exemplo. Certo. Tem um detalhe no artigo 119 que me pareceu meio pegadinha de prova. Aquela isenção de IPTU para lotes irregulares. Ah, sim. Essa é bem específica. É para quem tem lote irregular até 720 metros quadrados e consegue comprovar que já paga imposto para o INCRA. Mas tem uma condição, né? Tem. Só vale se o lote já não estava inscrito no cadastro municipal antes da lei orgânica entrar em vigor. É uma situação bem particular mesmo. Tem que ler com atenção. E falando do IPTU, o artigo 120 traz um conceito fundamental: a progressividade. Exato, a progressividade fiscal para garantir a função social da propriedade. A ideia é que a alíquota do IPTU pode ser maior para imóveis que estão subutilizados ou vazios, para incentivar que eles sejam usados, que cumpram sua função na cidade. E ele permite também alíquotas diferentes por outros critérios, né? Permite. Pode variar conforme a área construída, a localização, um imóvel no centro pode ter alíquota diferente de um na periferia, e até pela quantidade de imóveis do mesmo dono. É um instrumento forte de política urbana. Interessante. E em contraste, o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão, o artigo 121 diz que a alíquota tem que ser única. Isso, a regra geral é a alíquota única baseada no valor do imóvel. A lógica aqui parece ser mais de isonomia na transação em si, né? Tratar todas as vendas de forma igual naquele momento. Mas tem uma exceção. Tem. O parágrafo único do 121. Ele prevê isenção e redução para a população de baixa renda. É um toque de justiça social, para facilitar o acesso à moradia para quem tem menos recurso. Para a gente ver lógicas diferentes para impostos diferentes, né? Refletindo objetivos distintos da política fiscal. Bem colocado. A forma como cada tributo é desenhado, ela revela as intenções por trás. Agora, uma vez que o dinheiro é arrecadado, como ele é guardado? E gerenciado? Boa pergunta. Onde fica esse dinheiro? O artigo 123 é claro nisso. As disponibilidades de caixa, o dinheiro vivo do município e dos seus órgãos, empresas controladas, devem ficar preferencialmente em bancos oficiais do Estado. Ah, bancos públicos estaduais. Isso. Salvo exceções previstas em lei. É uma medida que busca segurança e também, de certa forma, fomenta as instituições financeiras locais controladas pelo poder público. Entendi. E o planejamento dos gastos? Aí a gente entra no coração da gestão pública mesmo, né? Com as 3 leis orçamentárias do artigo 124, todas de iniciativa do Executivo. Como elas se conectam? Pensa nelas como um funil de planejamento, tá? No topo mais estratégico tá o Plano Plurianual, o PPA. Ele define diretrizes, objetivos, metas para 4 anos. É a visão de mais longo prazo. Certo, o PPA. Abaixo dele vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Ela pega as metas do PPA que valem para o ano seguinte, orienta como o orçamento anual vai ser feito e também trata de mudanças na legislação tributária, se precisar. É a tática anual. A LDO faz a ponte entre o PPA e o orçamento do ano. Perfeito. E na base do funil, a gente tem a Lei Orçamentária Anual, a LOA. É o orçamento propriamente dito, detalhando todas as receitas esperadas e todas as despesas autorizadas para aquele ano, para todos os poderes, fundos, órgãos e entidades. É a execução detalhada. E aqui, atenção concurseiros, o artigo 124 traz os detalhes que, olha, valem ouro em prova. Com certeza. A LOA, por exemplo, precisa ter verbas específicas, carimbadas, para publicidade,
Parágrafo 4º. E também para subprefeituras ou regiões administrativas. Sim, são dotações obrigatórias. E o projeto da LOA não vem sozinho, né? Ele vem acompanhado de um monte de demonstrativos importantes listados no parágrafo 6º. Quais, por exemplo? Tem o impacto das isenções fiscais, um relatório das despesas do semestre anterior, as premissas que usaram para calcular o orçamento, a situação da dívida do município. É uma verdadeira radiografia financeira que vai junto com o projeto. Muita informação para análise. E tem mais 2 pontos fundamentais no 124. Um objetivo explícito dos orçamentos é reduzir as desigualdades sociais, parágrafo 7º. Isso tem que guiar as escolhas. Um objetivo social claro. E muito importante, especialmente depois da emenda 23 de 2002, a lei garante a participação popular na elaboração e no acompanhamento dessas 3 leis, PPA, LDO e LOA, parágrafo 8º. A participação da comunidade. Como funciona isso? A lei abre portas para mecanismos como orçamento participativo, audiências públicas. A ideia é tentar alinhar o gasto público com o que a sociedade realmente precisa e quer. E como se acompanha se esse plano todo está sendo seguido na prática? Se o dinheiro está sendo gasto como planejado? O artigo 125 exige transparência total. Tem que publicar relatórios mensais resumidos da execução orçamentária. Mensais? Sim, resumidos. E a cada trimestre tem que apresentar relatórios bem detalhados para a Câmara Municipal. Esses comparam o que foi previsto com o que foi realizado e atualizam as projeções para o resto do ano. É uma prestação de contas contínua. Entendi. E o processo lá na Câmara? Para aprovar essas leis orçamentárias, é complexo? É bem regrado, sim. O artigo 126 detalha isso. Primeiro, tem uma comissão específica, a de fiscalização e controle orçamentário, que analisa os projetos. Parágrafo 1º. E os vereadores podem propor mudanças, emendas. Podem, mas com regras bem estritas. Parágrafo 3º. As emendas precisam ser compatíveis com o PPA e a LDO. Elas têm que indicar de onde vai sair o recurso para cobrir aquela nova despesa. Tem que dizer o que vai ser cortado em troca? Exato. Tem que anular outra despesa. E não pode ser despesa com pessoal ou serviço da dívida, via de regra. Além disso, a emenda tem que ter relação com o assunto do projeto original. Não dá para colocar um jabuti, né? Entendi. E emendas à LDO não podem ir contra o PPA. Certo. Parágrafo 4º. Correto. A hierarquia das leis tem que ser respeitada. O Executivo também pode mandar modificações no projeto enquanto ele ainda está sendo votado na Câmara, parágrafo 5º. E os prazos? Tem prazos definidos para isso tudo? Parágrafo 6º. Tem sim. Prazos para enviar do Executivo para a Câmara e para a Câmara devolver. O sistema tenta garantir que o orçamento seja aprovado a tempo. E se tiver veto do prefeito alguma parte e a Câmara derrubar o veto? Aí o projeto volta para o prefeito sancionar aquela parte que a Câmara manteve. Parágrafo 5º, conce art. 73, parágrafo 5º. E se o prefeito receber a lei aprovada e ficar quieto por 15 dias úteis? Aí vira lei automaticamente? Exato, considera-se sancionada tacitamente. Art. 73, parágrafo 3º. Tem regras até para se a Câmara atrasar a devolução da LOA, parágrafo 9º, ou se rejeitar o projeto inteiro, parágrafo 10º. Se rejeitar, vale o orçamento do ano anterior, atualizado. O sistema busca evitar uma paralisia administrativa. Ok, sistema bem amarrado. Agora, quais são as grandes proibições na hora de gastar o dinheiro? O artigo 127 parece um checklist do que não fazer. E é mesmo. É um artigo crucial para o controle do gasto. É proibido, por exemplo, iniciar programas ou projetos que não estejam na LOA. Não pode inventar despesa no meio do caminho. Exato. Também não pode realizar despesas ou assumir obrigações que ultrapassem os créditos orçamentários aprovados. O limite é o limite. E empréstimos? Operações de crédito? Só podem exceder as despesas de capital em casos muito específicos, com autorização prévia. A regra geral é que empréstimo é para investimento, não para custeio. E não pode abrir créditos suplementares ou especiais sem autorização da Câmara e sem indicar de onde vem o recurso. E remanejar dinheiro entre áreas, de educação para a saúde, por exemplo. Conceder créditos ilimitados, exceto para despesas com pessoal, que tem outra dinâmica. E cobrir rombo de empresa municipal. Só com lei específica autorizando. Também é proibido criar fundo sem lei, destinar verba para entidade privada com fins lucrativos.
E contratar gente de fora para fazer o que servidor poderia fazer. Também é vedado pelo artigo 127. São várias regras para garantir o controle, a finalidade do gasto público, a eficiência. Um ponto que me chamou a atenção nesse artigo é o primeiro parágrafo. Investimentos que durem mais de um ano. Ah, sim. Esses só podem começar se estiverem previstos no PPA ou se tiver uma lei específica autorizando. É uma trave importante contra obras que começam sem planejamento de longo prazo, sem garantia de continuidade. E os créditos extraordinários? No terceiro. Esses são só para situações extremas mesmo, guerra, comoção interna ou calamidade pública, despesas realmente urgentes e totalmente imprevisíveis. Não é para qualquer emergência. Entendi. Outros pontos rápidos sobre finanças. Repasse para a Câmara tem data. Tem. Artigo 128. Até o dia 20 de cada mês. O dinheiro tem que estar na conta do Legislativo. E gasto com o pessoal? Ativos e inativos. Tem limites definidos em lei complementar federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal principalmente. O artigo 129 remete a isso. E o parágrafo único é claro. Qualquer aumento de despesa com pessoal, criação de cargo, admissão, só pode se tiver dinheiro previsto na LOA e autorização específica na LDO. Amarração total para evitar descontrole fiscal. Exatamente. A lei também prevê canais para a sociedade participar do orçamento, além daquela participação geral no PPA, LDO, LOA. Prevê sim. O artigo 130 diz que entidades de classe podem enviar sugestões para o orçamento e o 131 permite até emendas populares. Emenda popular, como funciona? Precisa da assinatura de pelo menos 500 eleitores do município ou da apresentação por no mínimo 2 entidades representativas da comunidade. É um mecanismo formal de participação direta na lei orçamentária. Interessante. E tem até uma previsão de dinheiro para o ABI, né? Artigo 132. Sim, a União das Associações de Moradores de Bairros. A lei prevê uma dotação específica para ela, reconhecendo o papel importante que essas associações têm na representação comunitária. E o controle final das contas quem faz? O controle externo é da Câmara Municipal, como manda a Constituição, mas ela recebe auxílio técnico do Tribunal de Contas do Estado, artigo 134, é o TCE que analisa as contas do prefeito e emite um parecer prévio para a Câmara julgar. Certo. E para fechar essa parte financeira, tem um número que todo concurseiro precisa gravar, né? Artigo 135. Educação e cultura. Esse é clássico. Caxias do Sul deve aplicar, no mínimo, 30% da receita resultante de impostos e transferências em educação e cultura. 30%. É um percentual alto comparado ao mínimo constitucional federal para a educação, que é 25% só para a educação. Exato. E dentro desses 30% tem mais um detalhe. 3% desse total, ou seja, quase 10% do investimento em educação e cultura, tem que ser especificamente para construção, manutenção e equipamentos escolares. É um dinheiro carimbado para a infraestrutura física das escolas. Nossa, 30% no total e 3% desse total para infraestrutura. São dados muito importantes para a prova mesmo. Com certeza. Agora, saindo um pouco dos números, né, e entrando nos objetivos maiores por trás disso tudo, a ordem econômica e social. Artigos 136 a 143. Qual a filosofia que guia o município nessa área, segundo o artigo 136? Olha, a base, segundo o artigo, é a valorização do trabalho humano e a busca por uma existência digna para todo mundo. Tem que conciliar a livre iniciativa com o interesse da coletividade. Equilíbrio, né? Isso. Sempre com foco na justiça social e respeitando as constituições. São princípios bem amplos, mas que devem guiar as ações concretas do município. E a intervenção do município na economia, o artigo 137 fala sobre isso. O município vira empresário? Não parece ser essa a ideia. O artigo diz que a intervenção visa estimular a produção, defender os interesses populares do consumidor, por exemplo, e promover justiça e solidariedade. É mais um papel de indutor, de regulador social, do que de Estado empresário. Entendi. E como isso se traduz em ações para grupos específicos? Vemos isso se desdobrando nos artigos seguintes. O 138, por exemplo, direciona ações para o pessoal da área rural,
os trabalhadores rurais. Que tipo de ação? Ajuda com meios de produção, acesso a crédito, buscar preço justo para os produtos deles e também apoio em saúde, bem-estar. Um olhar específico para o campo. E para a população urbana de baixa renda? Aí o artigo 139 foca nisso. Determina que o município deve ter programas de abastecimento popular. O exemplo clássico é a cesta básica a preços mais acessíveis. Facilitar o acesso a alimentos? Exato. O artigo 140 também manda reservar verbas para assistência social em geral e para atividades culturais e esportivas. Mostrando a amplitude da atuação social. E tem os detalhes curiosos também, né? Capelas mortuárias, creches. Sim, o 141 autoriza a construção de capelas mortuárias que podem ser administradas por entidades comunitárias sem fins lucrativos. E o 142 garante recursos para custeio e manutenção de creches comunitárias. É um reconhecimento do papel importante dessas iniciativas da sociedade civil. O município apoiando a comunidade organizada. E falando nisso, tem um ponto que dialoga diretamente com o desenvolvimento local, participação, que é o artigo 143, sobre o apoio ao cooperativismo e ao associativismo. Como a lei prevê esse apoio? De 3 formas principais, que mostram uma política bem clara de fomento a essas formas de organização. Primeiro, no inciso 1, um incentivo geral. Apoiar formas de produção, consumo, serviços, crédito, educação, que sejam feitas de forma cooperada ou associada. Um estímulo amplo. Depois, no inciso 2º, a previsão de criar um conselho municipal específico para isso. Um conselho de cooperativismo e associativismo, com participação dos trabalhadores, para ajudar a definir as políticas de fomento para o setor. É um espaço de governança participativa. Um conselho para pensar o tema. E a terceira forma? Talvez a mais direta, no inciso 3, dá preferência para as cooperativas e associações de trabalhadores em programas do governo. Isso, claro, se elas estiverem em igualdade de condições com outras empresas ou entidades. Então em licitações, contratações, programas de fomento, elas podem ter uma vantagem se empatarem com outros. Exatamente. É um estímulo bem concreto para fortalecer essas organizações como um meio de desenvolvimento socioeconômico local. Então, fechando o ciclo que a gente se propôs a analisar, vimos como Caxias, pela sua lei orgânica, arrecada seu dinheiro com impostos, taxas, contribuições, como planeja de forma bem meticulosa seus gastos usando o PPA, LDO, LOA, com muitos controles e buscando participação. Isso. E vimos também quais são os objetivos maiores por trás disso tudo. Buscar um desenvolvimento econômico que tenha justiça social, apoiar grupos que precisam mais, fortalecer a organização da comunidade como as cooperativas e associações, entender essa engrenagem dos artigos 111 a 143 é fundamental para quem quer trabalhar na máquina pública ou passar um concurso lá, né? Exato. É a estrutura legal que define como os recursos que são da sociedade acabam sendo geridos e aplicados em Caxias do Sul. E como uma reflexão final, sabe? Especialmente para quem está focado nos estudos. Diga lá. Notem como esses princípios que a gente viu, função social da propriedade lá no IPTU, artigo 120. A busca por justiça fiscal no ITBI para baixa renda, artigo 121. A participação popular no orçamento, artigo 124, parágrafo 8º. A vinculação de receita para educação e cultura, artigo 135. O fomento ao associativismo, artigo 143. Eles não são só teoria, né? Não mesmo. Eles podem muito bem ser a base para questões que exigem uma análise de como esses mecanismos funcionam ou deveriam funcionar na prática. Fica a provocação. De que forma essa garantia de participação popular no orçamento e esse apoio explícito a cooperativas podem de fato mudar as prioridades de investimento e o desenvolvimento de Caxias? Boa pergunta. Apoio realmente efetivos no dia a dia e como isso poderia, por exemplo, ser cobrado numa questão discursiva pedindo para relacionar esses mecanismos a resultados concretos ou a dificuldades na implementação. É algo para se pensar. Excelente ponto para reflexão. Com certeza dá pano para manga. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta nossa análise focada na Lei Orgânica de Caxias. Esperamos ter clareado pontos importantes. Tomara que sim. E desejamos muito sucesso na preparação. Até a próxima. Bons estudos.